Oi pessoal, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante e que tem cada vez sido mais banalizado, que são os antibióticos. Para que serve um antibiótico? Os antibióticos foram desenvolvidos para exterminar bactéria, mas lembrando que ele não faz também a diferenciação celular, tá? Ele vai destruir todas as células, inclusive as bactérias. Só que tem um probleminha muito sério que acontece no meio de tudo isso. O uso indiscriminado, ou seja, o uso exacerbado, o uso sem um controle, sem um conhecimento do antibiótico, pode causar o que a gente chama de superbactérias. Porque se você utiliza um antibiótico que não é suficiente ou que é forte demais, a bactéria ela vai se reprogramar para combater aquilo que combate ela. Então, no momento seguinte, caso ela não tenha sido totalmente eliminada, ela vai ressurgir com mais força. Então, vamos falar o que é adequado ser feito. Eu não sou contra antibiótico, mas eu sou contra o uso indiscriminado de antibiótico. Vamos lembrar que médico não tem bola de cristal e também não é Deus, tá? Existe todo um processo que deve ser feito antes de se indicar um antibiótico. Primeiro, se você indicar um antibiótico, se a pessoa começar a tomar antibiótico, não adianta nem fazer exame. Então, a primeira coisa que deve ser indicado é um exame de cultura e um antibiograma. Então, o que vem a ser a cultura? É inoculado aquela amostra onde se acredita ter a bactéria e vai ser alimentada numa placa de Petri com os alimentos geral ou específico, de acordo com a suspeita, e ela vai crescer. Uma vez que esse cultivo foi feito, separado uma quantidade para fazer o antibiograma. Antibiograma é um exame que verifica a sensibilidade da bactéria a determinados antibióticos. Então, na prática e de uma forma didática, é um disco, uma plaquinha de Petri, onde a gente vai semear aquela bactéria e a gente vai colocar um monte de disquinhos, cada um com um antibiótico diferente. E aí a gente vai verificar um halo que se forma ao redor daquele antibiótico, mostrando de forma científica e comprovada a sensibilidade daquela bactéria a cada antibiótico. E como resultado desse exame, tem a indicação de um antibiótico de atuação média, tá? Porque eu não posso nem usar o mais potente, porque eu vou estar queimando o cartucho, e nem usar o mais fraco. Então eu utilizo um que seja mais compatível com aquela bactéria, para que o corpo responda de forma positiva, para que a bactéria efetivamente morra. E não pode se parar no meio do caminho, tá? Se você está tomando antibiótico, você tem que fazer o ciclo inteiro. Por quê? Se você interrompe a utilização desse antibiótico, pode não ter matado, porque a multiplicação dela em horas é muito grande. Então, se eu usei uma quantidade que não foi suficiente para matar aquela bactéria, o que sobrou dela vai se proliferar novamente, vai se reproduzir e de uma forma mais potente, porque ela já vai criar mecanismo aquilo que foi passado para ela. Se foi um antibiótico dos mais fortes, eu não tenho depois no mercado uma contramedida de algo mais forte ainda para matar ela. E aí vem as superbactérias, as hiperbactérias que a gente conhece. Então, assim, para se indicar um antibiótico, e eu não vou falar para o profissional de saúde, eu vou falar para o usuário. Então, sempre que te indicarem um antibiótico, questione acerca do antibiograma. O antibiograma é o que vai determinar qual é o antibiótico, que vai identificar qual é a bactéria e determinar qual o antibiótico de maior eficácia para aquela bactéria específica. Infelizmente, isso tem ocorrido também com a área veterinária, né? Tudo indica-se antibiótico, como se antibiótico fosse a oitava maravilha do mundo, e ele é mesmo. Quantas vidas foram salvas a partir do desenvolvimento do primeiro antibiótico? Ele é importante, mas ele deve ser usado com cautela. Ele deve ser usado quando há necessidade real, aplicação real, identificação real do antibiótico a ser utilizado. Então, os animais também. Tudo que acontece indica-se antibiótico. Nós tivemos o caso de um paciente, um gatinho, que teve uma lesão na pele e foi sem exame nenhum, foi indicado antibiótico. Em função de várias situações, a dona do animal não teve como dar continuidade ao antibiótico. Então, qual foi a medida? A mais natural possível.
Neste caso em específico, ele foi tratado com uma pastinha de Dersane, de óleo de girassol natural, misturada com açúcar. E dessa forma foi fechada a lesão, sem nenhuma intercorrência, Então, quanto mais a gente aprende sobre o organismo e quanto mais a gente se especializa em procedimentos como ozonioterapia, a gente vai ter uma visão muito mais natural, muito mais voltada para o funcionamento do organismo. E há várias coisas que podem ser feitas, não em substituição ao antibiótico, tá? Antibiótico é bactéria. Se tem bactéria, se foi comprovado, se foi feito o antibiograma, tem que tomar o antibiótico, tem que tomar o antibiótico na quantidade adequada, que normalmente é de 7 a 10 dias. Não sendo isso, há várias formas de se tratar um problema de modo mais natural. Lembrando que todos os remédios vêm do quê? Das plantas. Então, o princípio ativo da planta, ele é sintetizado, ele se torna sintético a partir da produção de um medicamento. Então, há situações onde não requer antibiótico, onde não há indicação de antibiótico e que pode ser tratado de uma forma natural. Às vezes, o próprio ozônio, dando essa força local para a mitose celular, é capaz de funcionar perfeitamente, como algumas situações que eu já mostrei para vocês, de uma necrose de extremidades, onde ficou por 2 anos e meio uma lesão aberta, e a medicação convencional, anti-inflamatória, que a paciente tomava todo dia, para dor, que era uma dor constante por 2 anos e meio, nada fazia efeito, os curativos nem nada. E nós fechamos com uma bag de ozônio não invasivo, porém de atuação intracelular, tá? Não foi indicado, nós não temos autorização de indicar a suspensão de uma medicação, mas a paciente não sentiu mais a necessidade de tomar anti-inflamatório. Isso porque a gente não sabe nem as consequências, né, de 2 anos e meio de uso contínuo de anti-inflamatório possa ter ocasionado nos rins dela. Mas para todos os efeitos ela está muito bem e a gente conseguiu fechar a lesão, inclusive com a expulsão de uma das falanges que estavam descalcificada ainda dentro do buraco que estava aberto por 2 anos e meio. Então houve a expulsão natural e o corpo foi fechando aquela lesão de dentro para fora apenas com o estímulo energético para a mitose celular local. Então, muito cuidado com os antibióticos, cuidado com o antibiótico também nos pets, também nos bichinhos. Antibiótico, ele é uma indicação que vem a partir de um exame laboratorial de responsabilidade do biomédico, de identificar a bactéria, de identificar a sensibilidade dela a determinados, na verdade, a praticamente todos os antibióticos, destacando aquele de melhor atuação para aquela bactéria específica, tá? O antibiótico, como eu disse, ele não faz a diferenciação, então é normal que as pessoas, normal não, infelizmente a gente verifica isso, não é normal, tá? Não deveria ser assim. Porque o uso indiscriminado faz com que a pessoa esteja sempre com a imunidade dela mais baixa, porque ele não faz essa diferenciação, tá? Ele não diferencia uma célula da outra. Ele mata todas as células que estiverem no caminho. Então, isso acaba debilitando o organismo. Então, você fica, além de você estar no risco de produzir uma superbactéria, você fica à mercê de outras doenças incidentais no meio desse tratamento, tá bom? Então, cuidado aí com o uso indiscriminado de antibiótico. Se tiver indicação, tem que usar e tem que usar adequadamente. E não havendo indicação, há muita coisa aí no mercado para tratar da gente de forma mais natural, sem agredir. E eu não vou dizer nesse caso, não é nem sem agredir o ambiente, tá? Mas sem agredir a sua estrutura e a sua homeostase, tá? Sempre impulsionando a melhora e não destruindo, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês.